Carlo Ancelotti na seleção brasileira e seu substituto no Real Madrid será Xabi Alonso. Edinaldo Rodrigues é afastado da CBF pela terceira vez. São Paulo e Palmeiras são os dois primeiros classificados brasileiros a seguir na Libertadores nas oitavas de final. Flamengo e Botafogo vencem seus jogos e têm sobrevida na Libertadores buscando a classificação na última rodada. Placa cai em torcedores no Morumbi e Lucas Moura mais 3 meses afastado. Barcelona se sagra campeão da La Liga com show de Lamine Yamal e sem revés para o Real Madrid nessa temporada. Isso aí e muito mais no nosso resumo de craque. Vem comigo que vai estar bombando hoje. Vender seu porto seguro, não te troco só por prazer, eu penso no futuro, ódio e amor com juros, se assim... É isso aí, galera. Hoje o resumo é só comigo, o Rian está de folga, mas vamos trazer aqui o que aconteceu ao longo dessa semana no futebol e vamos começar com a notícia mais bombástica da semana. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira de futebol masculino e vai estar no próximo ciclo aí até a Copa do Mundo ou posterior à Copa do Mundo. Esperamos que 2 ciclos para que o trabalho seja completo, né? Então, o Carlo Ancelotti que vem aí com uma base salarial absurda, são 5 milhões por temporada de euros, mas também tem mais 5 milhões de bônus caso o Brasil vença a Copa do Mundo, equipe de segurança particular, uma mansão alugada no Rio de Janeiro, carros blindados, plano de saúde Top Master Power Blaster, como diria o nosso querido pastor Mirim Miguel, né? Querido não. Enfim, e muito mais coisas aí. Então, CBF investindo pesado na contratação de Carlo Ancelotti como técnico. E meus amigos, tomara que dê certo, tomara que ele traga o exit, tomara que Vinícius Júnior aprenda a jogar bola agora na seleção brasileira, já que o técnico que vai estar lá é o que consagrou ele para o mundo, chegando a melhor do mundo, inclusive. Então, esperamos demais de Carlo Ancelotti para a próxima temporada. E ainda nesse clima de seleção brasileira, senhoras e senhores, Edinaldo Rodrigues é afastado pela terceira vez do cargo, dessa vez por conta da falsificação da assinatura do ex-vice-presidente da CBF, senhor Coronel Nunes. A denúncia foi feita pelo deputado José Sarney e tá uma novela isso aí, até porque o próprio José Sarney é quem assume a CBF a partir de agora, nessa ausência do Edinaldo, né? O próprio Carlo Ancelotti, que acabamos de dizer, inclusive, disse que mantém sua palavra, o contrato é com a CBF, não é com o Edinaldo, então ele vai se manter na seleção brasileira, né? Mas o Edinaldo está sendo investigado aí e o que acontece? Vou explicar para vocês. Essa falsificação era referente a ele perpetuar no cargo de presidente por muitos e muitos anos, aí, favorecendo a sua estadia. 19 federações já assinaram um manifesto contra a volta do Edinaldo, porém, nós aqui de São Paulo não vimos a assinatura da Federação Paulista de Futebol. Por que será, né, Federação Paulista de Futebol? Se explica aí pra gente, se o presidente quiser aparecer para dar uma entrevista, fica à vontade, o canal aqui dos Craques da Voz tá aberto, mas infelizmente nós não sabemos por que a Federação Paulista não votou a favor do afastamento geral aí e da exclusão do Edinaldo como presidente da CBF. Fato é que, será que correrão novas eleições? Será que José Sarney vai ficar durante o período até as próximas eleições, já que acabaram de acontecer eleições? Será que Ronaldo um dia volta? Ficam todos esses questionamentos que vão atualizando para vocês aí ao longo dos dias, ao longo das semanas aí. Inclusive, quero até deixar aqui o convite para vocês. Domingão tem live 8h30 da noite, eu não estarei de folga, mas os amigos vão conduzir a live aí com muita maestria, tenho certeza. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixa seu like que ajuda demais na divulgação do nosso trabalho e aproveita e segue a gente nessas redes sociais que apareceram aqui embaixo para você, @Craques da Voz no Instagram, craques.da.voz no TikTok e Craques da Voz nas plataformas digitais. Meus amigos, bastante assunto ainda tem por vir. Calma aí que a gente vai atualizar vocês de mais coisas ainda. O São Paulo em um empate dramático com o Libertad em casa por 1-1.
Gol da joia Luca, de apenas 17 anos, o jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo em uma Libertadores, desafogou e classificou o tricolor para as oitavas de final da Libertadores. O resultado garantiu aí o São Paulo na próxima fase da Libertadores, agora vai esperar adversário. E com a vitória do Tadieres no dia posterior ao jogo do São Paulo, o São Paulo já garante a primeira colocação e tá tranquilo em relação a isso, decide o primeiro jogo, pelo menos, das oitavas em casa, no Morumbi. Já não sei se isso é tão vantajoso assim, porque o São Paulo tem 3 vitórias fora de casa e 2 empates em casa, segue invicto, mas a pontuação em casa não tá legal. Mas dessa vez dá para passar um pano pro Zubeldia, dá para passar um pano para a equipe, porque o Alisson foi injustamente expulso ali com 16 minutos do primeiro tempo. Então o São Paulo jogou o jogo inteiro com um a menos e teve o lance capital, onde poderia ter sido expulso o jogador do Libertad e também não foi com um pisão no Enzo Dias aí. Então teve toda essa compensação, mas no fundo e no fim deu tudo certo para o tricolor, classificado para a próxima fase. E o Palmeiras, que vive uma situação diferente da do São Paulo, também venceu o Bolívar por 2-0 num jogo sem dificuldade, sem preocupação, fez 2 gols muito rápidos aí, né? Então, o Palmeiras, que está com 15 pontos, 5 vitórias, a melhor campanha da Libertadores, também já garantiu a sua vaguinha nas oitavas de final e, mais do que isso, garantiu o primeiro lugar geral de todos. Então, o Palmeiras decide todos os jogos em casa a partir de agora. Meus amigos, bela campanha do Abel Ferreira nessa estreia de Libertadores aí, mas o Zubeldia também não fica tão atrás, ele que está invicto aí desde o ano passado, porque quando o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo em 2024, foi com 2 empates e o Zubeldia não perdeu na competição ainda também. Então, Abel Ferreira e Luiz Zubeldia dando um show de Libertadores aí para todos nós. E pegando o gancho aqui, ainda falando de São Paulo Futebol Clube, infelizmente nesse jogo da Libertadores contra o Libertad, na comemoração do gol, houve a queda de uma placa do 3º andar para o térreo, atingindo 2 torcedores, né? Um pai e filho. O filho teve escoriações graves na cabeça, cortes profundos, e o pai encontra-se internado na UTI. Uma terceira vítima, que no caso seria o outro filho desse rapaz que está na UTI, fez um vídeo em suas redes sociais alegando que o São Paulo, apesar de ter emitido notas dizendo que estava apoiando a família com todas as coisas que precisava, o menino alegou que é mentira, ninguém do São Paulo entrou em contato, o pai encontra-se internado na UTI, e fato é que nas notas que o São Paulo emitiu, dizia que todos estavam bem, e não é o que a notícia traz, infelizmente. Então esperamos um posicionamento aí do senhor Júlio Casares, do senhor Carlos Belmonte, do marketing do São Paulo Futebol Clube, de todas as suas lideranças aí, para saber o que está acontecendo mediante esse caso. E é o seguinte, antes de colocar reconhecimento facial no estádio, vamos se preocupar em fazer a manutenção e deixar tudo em dia, porque são seus próprios torcedores são paulinos que ocupam as arquibancadas e trazem dinheiro para o São Paulo Futebol Clube. Então vamos pensar com mais carinho no torcedor aí, né? E para fechar o bloco São Paulo Futebol Clube, Lucas Moura voltou ao campo por cerca de 15 minutos ali no jogo da semana passada da Libertadores, porém sentiu novamente o joelho e agora o prazo é de 3 meses para a volta. Então o São Paulo ficará 3 meses sem Lucas Moura aí. Lucas Moura esse que também não está justificando sua vinda ao Brasil, não sei porquê. Será que ele abre mão do salário nesse período que fica fora? Acho muito difícil. E para fechar esse tema Libertadores, senhoras e senhores, Flamengo e Botafogo venceram suas partidas e encaminharam aí, tiveram uma sobrevida para a classificação para a próxima fase das oitavas de final, ambos que já estavam desacreditados. Para o Botafogo é um pouco mais difícil, né, do que para o Flamengo. O Flamengo precisa de mais uma vitória para se garantir aí. O Botafogo precisa da vitória e mais uma combinaçãozinha de resultado ali, talvez um empate no outro jogo, para garantir um segundo lugar também. Mas ambas as equipes venceram e aí tiveram uma sobrevida para a próxima fase da Libertadores e podem ser pedreiras nos sapatos de São Paulo e Palmeiras, porque ambos que se classificaram em primeiro já podem pegar esses dois que podem se classificar em segundo, e já teríamos clássico brasileiro nas oitavas de final da Libertadores. Fala para mim aqui embaixo, você seria a favor de jogar contra Flamengo ou Botafogo,
ou você prefere pegar outros times e encontrar esses aí mais pra frente? Eu, como São Paulino, pra mim, tanto faz. Quem quer ser campeão não escolhe adversário, então é isso, mas parabéns aí ao Botafogo e ao Flamengo que conseguiram ganhar uma sobrevida e podem dar uma alegria maior aí para os seus torcedores se classificando para a próxima fase. Quem se complicou um pouco foi o Bahia, que perdeu, né, infelizmente, do Atlético Nacional aí por 1-0 na terça-feira, e o Internacional ganhou do Nacional também por 2-0 fora de casa, e agora a situação inverteu no grupo. O Inter com mais chances de classificar do que o próprio Bahia, porém os dois vão decidir quem que vai para a próxima fase na última rodada. Esse com certeza é o grupo mais emocionante da Libertadores até agora. Vamos ficar atento. Eu particularmente vou torcer para o Bahia de Rogério Ceni se classificar às oitavas de final aí da Copa Libertadores. E para fechar o nosso último tema aqui do resumo dessa semana, Barcelona se consagrou campeão da La Liga, campeão espanhol, com um show de Lamine Yamal, que fez um golaço na gaveta, senhoras e senhores, e jogou o fino da bola no dia de ontem. Barcelona aí que conseguiu mais uma taça de título nacional aí, e ainda por cima uma temporada que não perdeu do Real Madrid, sequer empatou, só vitórias contra o maior rival aí. Uma temporada incrível para o Barcelona, que já havia chegado nas semifinais da Champions League, acabou perdendo para a Inter de Milão, ainda não vai fazer a final, mas dentro da Espanha o Barcelona está dominando tudo. Um trabalho incrível do Hans Flick aí, parabéns. E Lamine Yamal é a joia a ser lapidada. O que esse menino joga de bola é um absurdo, senhoras e senhores, é um absurdo. Bom, esse foi o nosso resumo semanal aqui, tá? Resumo de craque, então espero que vocês tenham gostado. Aproveita, me segue aqui, ó, nas redes sociais. Todas as minhas são @gantoniazzi91, tá? Eu sou o Gabriel Antoniazzi, espero que vocês tenham curtido. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixa seu like que ajuda demais na divulgação. Segue a gente nas redes sociais que apareceram aqui embaixo, aqui, ó. E amanhã, às 9 da manhã, dicas do Cartola para vocês, comigo novamente. Eu vou passar o time para vocês aí, tá? Como eu falei, domingão tem live, na semana que vem tem react do Danilão. Se você não assistiu o último ainda, assista porque tá incrível. Toda quinta-feira react do Danilo aí para vocês acompanharem, certo? Também teve a última live de quarta-feira que foi muito boa. Tem as vozes dos craques aí que estão no ar, inclusive. Hoje de manhã saiu a voz do craque do Corinthians contra o Racing no jogo de ontem. E o título é muito bom, o futebol mais preguiçoso que o Corinthians pode apresentar. O Corinthians que venceu o Racing por 1-0 fora de casa, mas num marasmo daquele jeito, né? Enfim, é isso, senhoras e senhores. Esse foi o nosso resumo de craque número 2 para vocês. Tamo junto, valeu, falou!